Olá pessoal, neste momento vou trazer um estudo sobre a teofania, de um modo assim bem mais aprofundado, para que possamos juntos saber quem somos e de onde viemos. Bem, primeiro ponto, eu quero apenas, por etapas, diluir toda a dúvida que a humanidade tem em relação à predestinação, como também com a eleição. Quando Deus ele fez o homem, ele fez a sua imagem e semelhança. E a imagem de Deus é a teofania, que é o tabernáculo celeste, porque o homem ainda não havia sido feito à imagem dos animais. Bem, a partir do momento em que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e assim Deus os criou macho e fêmea, a parte Ishi, no hebraico Ishi, Ishá, a parte macho, a parte fêmea. Ali estava a teofania. E Deus, ele quando fez o homem à sua imagem e semelhança, ali ele, a partir do momento em que fez a teofania, todas as teofanias, elas iriam ser trazidas pelo Deus que foi colocado ali no paraíso como extensão para, através do poder da palavra falada, todas as teofanias seriam chamadas por Adão. Porém, antes havia ocorrido a grande batalha dos anjos. E a Escritura Sagrada, ela deixa assacado que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E ali na batalha dos anjos, a todos aqueles que aceitaram a mensagem do arcanjo Miguel, são esses que estavam no projeto de Deus. Então são as pessoas que aceitaram a mensagem da cruz, a mensagem que foi pregada, o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então ali estávamos em teofania. A partir do momento em que todos aqueles que ficaram com a mensagem do arcanjo Miguel, são aqueles que realmente vieram da sexta dimensão, e o nosso corpo está na sexta dimensão, conforme o apóstolo Paulo disse, ainda que este corpo venha tombar, há um novo corpo a nos esperar. E todos aqueles que não têm representatividade, então vieram da quinta dimensão. São os perversos, são os maldizentes, são esses que a palavra de Deus, ela não tem ressonância, porque a palavra quando bate na semente desperta o que já existe. Vida eterna. Então, se eu vim da sexta, eu vou voltar para a sexta, porque eu tenho a representação. E a teofania é justamente o corpo celeste, porque o corpo ele não pode ficar sem a alma. Como o profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, disse: a alma que pecar, certamente esta morrerá. E todos aqueles que aceitaram a mensagem de Lúcifer são esses que vieram da quinta dimensão. São esses, muitas vezes, políticos, muitas vezes famosos, mas eles passam a vida toda e muitos até dizem: eu não tenho fé, eu já nasci sem fé. Então não acreditam em Deus. Ler a Bíblia é a mesma coisa de ler um livro de história, de geografia, de qualquer matéria. E não se coaduna porque não tem fé, não tem fé. E a Bíblia é bem clara, quando diz no segundo livro de Coríntios, capítulo 4, verso 3, se o nosso evangelho está encoberto, são para aqueles que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Bem, voltando, quando houve a batalha dos anjos, então Lúcifer pegou a mensagem, e um terço acompanhou Lúcifer. Então esses são os que são da quinta dimensão. Então são a teofania, que não tem representatividade, porque a palavra de Deus ela não entra, porque dentro da pessoa não existe semente, e esta semente é vida eterna, porque só existem duas dimensões, a quinta e a sexta. A quinta dimensão são as almas que estão em prisão. Então quando a alma sai do nosso corpo, então ela tem que ter um outro corpo para poder
automaticamente ultrapassar a dimensão que é ou quinta ou sexta. Se não tiver representação na sexta, quando ela para na quinta, ali ela fica. E se for realmente predestinado, eleito para a salvação, então ela vai à sexta dimensão. E lá na sexta dimensão estão todos aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque o nome de Judas estava escrito no livro da vida, mas ele automaticamente não tinha representatividade na sexta dimensão. Então ele veio da quinta e voltou para a quinta, como Jesus Cristo disse: não chamei 12 entre vós, porém vos digo, um de vós é o diabo. Por quê? Porque ele veio da quinta, então ele teve que cumprir a sua missão e retornar novamente para a quinta dimensão. Mas a partir do momento em que você veio da sexta dimensão, então se você veio da sexta dimensão, então o seu corpo teofânico, ele tinha uma alma. Porque a alma é o quê? A alma é o sentimento. Então tudo que a pessoa sente, tudo que a pessoa quer, então se a pessoa deseja, então automaticamente pode ser para o bem, pode ser também para o mal. A partir do momento em que você adere um pensamento e esse pensamento é maléfico, então você está consumando o quê? Uma coisa má. Então aí automaticamente a alma, quando ela deseja aquilo e cristaliza aquele desejo, então já indica que tipo de representatividade tem, se é da quinta dimensão ou se é da sexta dimensão. Então, se o seu corpo teofânico na sexta dimensão, a sua alma saiu desse corpo teofânico, o corpo teofânico ficou ao lado do corpo da sua mãe. Então, quando saiu a alma do corpo teofânico, entrou no corpo do bebê que nasceu. O corpo teofânico retornou para a sexta dimensão e a alma que estava no corpo teofânico entrou no corpo do bebê. A partir do momento em que esse bebê, ele cresceu, amadureceu, reproduziu e o anjo da morte sentou ao lado da cama. A partir desse momento, o que aconteceu? Quando a alma saiu desse corpo, então entrou no corpo teofânico. E esse corpo teofânico, se veio da sexta dimensão, então ele retorna para a sexta dimensão. Então, aquele corpo que morreu foi sepultado. Então, esse corpo que foi sepultado, então ele foi totalmente destruído e desse corpo, desse DNA, sobrou 16 elementos, que é justamente os 16 elementos que compõem a tabela periódica. E quando houver a ressurreição, o corpo foi destruído porque foi sepultado, sobraram 16 elementos. O espírito voltou a Deus e a alma entrou no corpo teofânico, que foi a sexta dimensão, onde está Moisés, onde está Abraão, todos os santos. E vendo e com consciência, ao contrário do que os grandes teólogos, do que muitas correntes doutrinárias ficam arrazoando Deus, é por isso que a palavra de Deus, ela tem um intérprete, e o intérprete é Deus, e Deus só pode interpretar a sua palavra assim, diante de um profeta comissionado e vindicado por ele. Do mesmo modo que existiu Moisés, do mesmo modo que existiu Elias. E a palavra de Deus, ela não pode se contradizer. Muitas pessoas tentam sentar num seminário para estudar Deus, mas Deus não se estuda, Deus se revela. Ele se esconde de quem? De todos os sábios e entendidos para se revelar aos pequeninos. Da mesma forma em que surgiu Elias o tisbita, molestou o palácio de Acabe, da rainha Jezabel, existia aquele mundo todo religioso, existiam 450 profetas, mas existia um profeta verdadeiro, e que era constantemente ameaçado pelo mundo religioso. E a partir do momento em que esse profeta, ele foi arrebatado com cavalos e carruagens de fogo, o espírito e a virtude desse profeta veio sobre o segundo Elias, que é Eliseu. E com o assim diz o Senhor. E o terceiro Elias foi João Batista, que abriu o caminho dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E no próprio livro de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6,
A Bíblia diz: mas nos dias, Apocalipse capítulo 10, verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, eis que cumprir-se-á todos os mistérios quando tocar a trombeta. A trombeta é a mensagem. A mensagem, ela vem com vindicação. O profeta é um vidente. Ele olha para você, ele sabe o seu nome, ele sabe onde você mora, se você tem alguma doença. Por quê? É como uma tela. Então é Deus, é o ministério do Filho do Homem. E este mundo todo está engodado, porque são mais de 50.000 interpretações teológicas, cada uma diferente da outra, cada uma igreja com interpretação diferente, quando Deus é um só, e Deus não se contradiz daquilo que Ele é. Então, só o assim diz o Senhor é que pode esclarecer e tirar a noiva, porque a noiva de Cristo, ela está sendo tirada do Egito denominacional. Todas essas denominações, com suas crendices, com seus glamoures, com suas vaidades mal disfarçadas, mas o profeta, ele veio comissionado, ele veio vindicado. Ele veio vindicado, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos de volta aos pais pentecostais. Quem converteu o coração dos pais aos filhos foi o profeta João Batista, que ele abriu o caminho apontando Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. E quem converteu o coração dos filhos de volta aos pais pentecostais foi William Marion Branham, com o assim diz o Senhor. E o seu ministério foi um ministério totalmente sobrenatural, restaurando todas as coisas. O maná estava escondido e ainda continua escondido para o mundo denominacional, com suas vaidades mal disfarçadas, com seus pecados, com as suas falsificações, com as suas indulgências, com as suas crendices. Mas todo aquele que crê e for batizado será salvo. E o batismo, o cumprimento do batismo, é o cumprimento do batismo prometido pelo Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e batizando-os em nome, está no singular, não está no plural, em nome do Pai. Quem é o Pai? Senhor. Em nome do Filho, quem é o Filho? Jesus. E do Espírito Santo, que significa ungido, Cristo. Senhor Jesus Cristo, cumprimento cabal. No livro de Atos capítulo 2, verso 38, no livro de Atos capítulo 8, verso 14, no livro de Atos capítulo 10, verso 47 e 48, e no livro de Atos capítulo 19, versículo do 1 ao 6. A Escritura, ela é a mãe. A Escritura é a interpretação cabal das Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada é o ponto final da palavra de Deus. A Escritura Sagrada é a constituição espiritual, mas as igrejas, elas têm adulterado a palavra de Deus. Mas Deus, ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e que habitou no meio de nós. A Escritura Sagrada é o próprio Deus em carne que foi manifestado aqui na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, eu digo para que todos examinem as Escrituras no capítulo 22, versículo 29 do Evangelho de São Mateus. Não erreis. Não erreis, Gálatas 6,2, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará, Gálatas capítulo 6, versos 6 e 7, como também no livro de São Mateus, que está escrito no capítulo 11, verso 25 e 26, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque tu foi do teu agrado. Como está escrito também no segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10, Deus enviou a operação do erro. Mas por que ele enviou a operação do erro? Para que todos dessem crédito na mentira. Dessem crédito na mentira, mas por quê? Por não amarem a verdade. Só existe uma verdade. Não existem 1000 igrejas, só existe uma igreja, a Igreja Palavra.
a igreja com o cumprimento cabal de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo está no capítulo 3, verso 20 de Apocalipse, batendo na porta do seu coração e dizendo: eis que estou à tua porta e bato, se abrires entrarei e cearei com ele e ele comigo. Neste momento, faça um inventário da sua vida, leia a palavra de Deus não como uma figura de retórica, mas tome a palavra de Deus como seu absoluto, sendo o absoluto o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, o único Deus de Israel. Que Deus abençoe a todos.